Inicio com minhas saudações fraternais aos amados pastores titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia em Curitiba, Luiz e Sandra Pedroso, bem assim, ao pastor Gilson Bétega, dedicado colaborador no ministério desta Grey. O título do nosso estudo bíblico de hoje, exposta na revista da Escola Bíblica Dominical da Convenção das Igrejas Batistas Independentes, é Filosofias, Religiões versus Cristianismo, expectativas diferentes. Destaque-se que esta lição foi muito bem pesquisada e redigida pelo ilustre pastor Paulo Ricardo Schultz. O texto áureo está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Temos ouvido falar sobre o pensamento budista e confucionista e da filosofia Seishono-ye, mas pouco conhecemos. Hoje vamos aprender mais um pouco dessas seitas que, aliás, em alguns aspectos, são semelhantes ao cristianismo. Por exemplo, fazer o bem, purificar a mente, viver a paz pessoal e social. Aliás, o cristianismo propõe não apenas viver bem e corretamente na terra, em harmonia e paz, mas proteger esta vida de forma perfeita em Cristo para a eternidade. Começou a observar alguma diferença? Vamos estudar mais. Preste bem atenção, porque esta lição é bem riquíssima em esclarecimentos. E já começamos pela introdução. A religião está intimamente ligada ao fator psicológico. Vemos isso sendo expresso por Jung, que diz: toda religião que se enraiza na história de um povo é uma manifestação de sua psicologia, como o é, por exemplo, sua forma de governo. A propósito, uma nota de esclarecimento. Carl Gustav Jung nasceu em 26 de julho de 1875 na Suíça. Faleceu em 6 de junho de 1961. Foi o psiquiatra suíço responsável por fundar a psicologia analítica, que explora a importância da psique individual e sua busca pela totalidade. Essa afirmação de Jung nos mostra que as religiões e governos expressam muito bem a mentalidade de um povo. Mentalidade guerreira, pacifista, amorosa e etc, etc. Por isso é importante entender que ao estudarmos as religiões orientais, estaremos, sobretudo, mergulhando na psique do povo oriental. Logo, perceberemos que a religião desses povos é também sua filosofia, direito e administração pública, e em muitas dessas religiões, apenas uma boa forma de se viver aqui na Terra, sem importar-se com a existência de Deus, deuses ou vida após morte. Mesmo que alguns princípios adotados por essas religiões sejam semelhantes ou iguais aos do cristianismo, perceberemos que eles apenas expressam as verdades universais que foram gravadas por Deus na consciência de cada ser humano, conforme Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, e Romanos capítulo 1, versículos 14 a 16. Descreveremos brevemente a história e o ensinamento do budismo, confucionismo e da Seishono-ye. Depois mostraremos que os pontos em comum com o cristianismo apenas conferem veracidade à palavra de Deus. O ponto número 1. Religiões orientais, budismo, confucionismo e Seishono-ye. Comecemos pelo ponto 1, isto é, pelo budismo. Provavelmente Siddhartha Gautama nasceu em Lumbini, fronteira atual da Índia, no sul do Nepal, e viveu entre
563 a 483 anos antes de Cristo. Era filho de um chefe do conselho governante da época. Sua mãe, Mahamaya, faleceu 7 dias após o seu nascimento, e ele foi criado pela tia materna, Pojan Patigomtimi, que também era a esposa de seu pai. Casou-se aos 17 anos com sua prima Yasodharan. Teve uma vida de felicidade, de desfrute dos prazeres. No entanto, com o passar do tempo, começou a afligir-se com os problemas da vida, tais como as coisas passageiras, a dor e a infelicidade são mais abundantes que a felicidade. E, acima de tudo, o enigma, o mistério da vida, que se expressa naquele ciclo interminável que começa com o nascimento, caminha rumo ao envelhecimento, termina na morte, para recomeçar de novo no nascimento, depois o envelhecimento, morte e assim infinitamente. Quando tinha 29 anos, Siddhartha Gautama abandonou a família no dia em que seu único filho estava nascendo. Juntou-se a outros ascetas e buscou a sabedoria com grandes mestres, mas não a encontrou. Jejuava em demasia, ao ponto de um dia desmaiar. Após acordar, resolveu comer e logo sentiu-se melhor para pensar. Entendeu que não era pelo asceticismo que se obtinha a sabedoria. Os colegas ascetas, escandalizados, o abandonaram. Após comer e fortalecer o corpo, Siddhartha Gautama sentou-se debaixo de uma árvore, ficus religiosos, tradução, figueira brava, e disse: aqui fico até descobrir a sabedoria. Na medida em que a noite foi passando, entrou em estágios meditativos profundos, rememorando suas vidas passadas. Com isso, ele desenvolveu o olho divino, entre aspas. Ao amanhecer, Siddhartha Gautama tornou-se Buda, que quer dizer o iluminado, ou um perfeitamente desperto. Viveu mais 45 anos perambulando e ensinando pelo vale do Ganges, por onde passa o famoso rio sagrado Ganges. Faleceu aos 80 anos. 3 dos principais ensinos de Buda são: primeiro, a vida é cheia de dor. Segundo, a dor provém do desejo de experiências sensacionais. Terceiro, é necessário suprimir e apagar a dor que está nesse mundo. Quem consegue fazê-lo, alcançou o céu do budismo, que é o Nirvana. A salvação no budismo é por meios próprios. É necessário seguir os ensinamentos do Buda para chegar ao Nirvana. É por isso que o culto no budismo comporta apenas a recordação. Buda entrou no Nirvana e não pôde ajudar a ninguém, inclusive quando morreu. Disse que não era Deus e que não queria ser adorado, mas tarde fizeram dele um ídolo. Segundo, sobre o confucionismo. Foi fundado na China no século VI a.C. por Kung Fu Tse, no ano 555 a 479 a.C. Nasceu na aldeia de Tsuno, estado de Lu, na China. Seu nome foi latinizado para Confúcio pelos missionários jesuítas no século XVI. Inicialmente teve 24 discípulos, os quais ocuparam importantes cargos na sociedade chinesa. O próprio Confúcio tornou-se magistrado-chefe. Seus ensinamentos esvaziaram as prisões, pois percebeu que a maioria dos presos era composta de pobres e ignorantes. Ele ensinou aos presos profissões úteis
E nas palavras de Wilges, isto em 1983, provavelmente o provérbio, aspas, é preciso ensinar o pobre a pescar e não dar-lhe o peixe, fecho aspas, possa ter nascido nessa época. Uma referência sobre Irineu Silvio Wilges, de quem fiz a citação. É gaúcho de Santa Cruz do Sul, nascido em 1936, bispo católico, graduou-se em filosofia na Faculdade de Divinópolis, em Minas Gerais, e doutorou-se, defendendo a tese, aspas, teologia dogmática, fecho aspas, no Pontifício Ateneu Antoniano, na cidade de Roma, na Itália. O entendimento sobre Deus e criação é baseado numa espécie de niilismo, ou seja, não havia nada no início. Então alguma coisa foi criada e disso surgiu o panco. Esse veio a morrer e dele nasceram o trovão, o sol, a lua, os rios, a terra e por fim as pessoas surgiram. Adoravam as coisas criadas, acima mencionadas, pois acreditavam que tinham espíritos. Criam na multiplicidade de deuses, mas entendiam que havia o Deus dos deuses, o Tian, que morava no céu. Os chineses também adoravam os antepassados, tais como os pais, os imperadores e heróis. Em certa medida, foram os imperadores que introduziram as formas de culto, pois alegavam que os deuses queriam templos, músicas, sacrifícios, e assim, aos poucos, o culto passou a ter a sua liturgia. De acordo com Champlin, 2004, ele escreveu no volume 1, uma das páginas, 85.851, Confúcio não foi um pensador original, mas um bom transmissor de ideias da antiguidade. Seu ensino foi mais antropológico que metafísico. Quando falava do céu, ou o desejo pelo céu, referia-se à força moral do homem. Ao ser indagado sobre a adoração aos espíritos e vida após morte, ele respondeu, respectivamente, abro aspas, ainda não sabemos como servir aos homens. E como poderemos servir aos espíritos? Ainda não sabemos muito sobre a vida. Como podemos saber muito sobre a morte? Fecho aspas. Ainda a anotação de Champlin, a regra áurea de Confúcio era, aspas, o que não quiseres que te seja feito, não o faça a outros. Aliás, foi isso o que também Jesus ensinou. Abro aspas. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Fecho aspas. Referência bíblica, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Confúcio morreu septuagenário, no ano de 479 a.C. Seu neto recolheu seus escritos e os ensinou. No entanto, foi somente 2 séculos antes de Cristo que os ensinamentos de Confúcio se tornaram dominantes na China. Ponto 3. A Seicho Noye foi fundada em 1 de março de 1930 por Masaharu Taniguchi, no Japão. A palavra Seicho Noye significa, abro aspas, lar do progredir infinito, fecho aspas. Ensinam que a verdade pregada por eles vivifica todos os seres e que nada existe que não seja vivificado, porque nada existe a respeito e além dessa verdade. Pela leitura dessa verdade, não só se curam as doenças, como também os lares se tornam Seicho Noye, lar do progredir infinito. E o país se torna Seicho Noye Iekuni, país do progredir infinito. Afirmação de Taniguchi, feita em 1962.
Masaharu Taniguchi, apesar de alegar que recebia revelações do deus shintoísta Suminoe no Kami, mostrou-se muito aberto aos ensinamentos de várias religiões, inclusive a Bíblia, citando-os em seus escritos no livro Seimei no Jiso, 1962, páginas 13 a 29. Não há revelações nas quais as expressões utilizadas são semelhantes às encontradas na Bíblia. Por exemplo, abro aspas, eu sou a palavra, 7 candeeiros, grandioso ser, eu sou, etc. Além disso, vemos que Taniguchi cita Cristo e Buda, além de admitir que Deus se manifestou em várias religiões, bem como em vários deuses. No entanto, abro aspas, manifesta-se através da Seishonoye em sua totalidade de modo perfeito e harmonioso, revelando que a essência de todas as religiões é uma só. Afirmação de Taniguchi. A Seishonoye seria como que a revelação completa, e aqueles que querem ver a Deus precisam ler as revistas da Seishonoye. Além disso, Taniguchi ainda afirmou que escreveu o livro sagrado Seimei no Jiso, A Verdade e a Vida, e escrevia mensalmente a revista Seishonoye. E aqueles que não a leem diariamente trazem infelicidade e doença para suas vidas. Outro ensinamento da seita é sobre o pensamento positivo, ou seja, pensamento correto. O segredo é pensar corretamente para mudar o mundo, a situação de doença ou de catástrofe. Taniguchi, ao descrever Deus, inicialmente o faz de modo semelhante ao cristianismo. Contudo, logo se afasta do conceito bíblico e descreve a Deus como aquele que não castiga o homem por seus erros. Afirma ainda que Deus admitiu o pecado apenas de modo provisório, pois apenas parece que o homem comete pecados. Vamos ao ponto número 2. Semelhanças entre religiões orientais e cristianismo. Exigências da lei gravada no coração. Deus plantou algumas de suas sementes nos ensinamentos de Confúcio. Afirmação de Champlin. Poderíamos dizer, conforme Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16, que o Altíssimo plantou suas sementes no coração de todos os homens, certo, errado, bem e mal, vida eterna e outras. Tais sementes foram cultivadas por algumas pessoas, a tal ponto que o escritor Lewis, em 2017, diz que mesmo que não aceitem por completo a doutrina de Cristo, estão sendo atraídas por ele. Pode-se dizer que este cultivo gerou certa correspondência entre esses mestres acima mencionados e as pessoas. Quando tal acontece, nasce um discípulo, um seguidor, um adepto, uma religião. No livro denominado O Fator Melquisedeque, a temática acima desenvolvida é abordada. O autor, Don Richardson, após analisar um pouco mais de 200 de povos, percebeu que Deus deixou suas sementes espalhadas nas mais diversas culturas. Alguns missionários conseguiram ver tal realidade e ensinar o Evangelho a partir de tal semente. Ponto número 3. Cristianismo, um povo com 2 pátrias, mas apenas um reino. De acordo com o autor chamado Ladd, 2003, o reino de Deus deve ser considerado tanto presente quanto futuro, pois o mesmo já irrompeu na história, já está atuando e se manifestará de forma completa no futuro. Vemos o próprio Jesus revelando tal verdade. Abro aspas. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Fecho aspas e cito a referência.
Mateus capítulo 12, versículo 28. Vemos o mesmo tema sendo abordado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 18, quando compara as aflições do tempo presente em contraste com a glória futura. Não podemos deixar de mencionar ainda as palavras do apóstolo Paulo, abro aspas, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. A referência bíblica, Romanos capítulo 14, versículos 17 a 18. Os textos mencionados nos falam de dois momentos, dois tempos, mas de apenas um reino. Não podemos nos esquecer que somos cristãos, um povo que ainda vive neste mundo, nesta pátria, mas tem os olhos na pátria celeste, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 4, versículos 20 a 21. Conclusão. Ao abordar as religiões orientais, percebemos que as mesmas se preocupam muito com um viver correto no tempo presente, mas oferecem pouca esperança sobre o futuro e uma salvação completa. A grande preocupação delas é com um viver correto nesta terra, mesmo que alguns deem a entender algo sobre a vida futura e reencarnação, ainda assim a esperança está praticamente toda voltada para o tempo presente. No entanto, percebemos a superioridade do cristianismo, pois o mesmo nos oferece padrões divinos para vivermos vidas corretas no tempo presente, e assim tenhamos uma viva esperança no futuro. Nós somos salvos em Cristo Jesus e servimos no tempo presente e temos nossa esperança de estar para sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, sirvamos só ao Senhor Jesus Cristo. Amém.